Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por você sempre ter tirado um momento da sua atenção para ouvir algo da parte do Senhor, o nosso Deus. Algo espiritual que é tão essencial e importante para nossas vidas, porque somos seres espirituais, independente da religião, do credo que professa, mas o ser humano foi constituído por Deus um ser espiritual. E nada melhor do que pararmos um momento, um instante, para pensar, refletir e analisar a respeito das coisas espirituais e eternas também. Estarmos inteirados de todos os acontecimentos. E hoje, em especial, eu quero estar falando um pouquinho do mundo espiritual, das coisas sombrias dos demônios, dos principados, das potestades. Pelo menos dar uma pinceladinha, porque o nosso tempo do vídeo não é capaz de expor todas as coisas, mas pelo menos nesse primeiro vídeo eu quero expor alguns pontos baseados na palavra de Deus, porque não posso falar nada que não venha de encontro com a palavra, porque é a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para com o homem, que nos dá uma diretriz naquilo que vamos expor nas nossas ministrações. Portanto, eu quero ficar contigo agora, permitindo a sua presença, a sua participação. Também tem liberdade de se inscrever no nosso canal, porque cada vídeo que nós vamos inserindo, você tem acesso a cada um deles. E também compartilhar é levar para um amigo, para uma amiga, se você acha importante isso ou esse vídeo, você pode fazer isso, tá bom? Eu só tenho a agradecer. Esse canal não tem nenhum fins lucrativos, ele não é monetizado, é um canal gratuito, tudo que nós ministramos, expomos, é gratuito, não recebemos nada pelos nossos vídeos. Também não tenho interesse de receber nada, porque Jesus nos deu a incumbência, a ordem de receber de graça e também dar de graça. Que Deus abençoe grandemente. Atos 16, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 16 também. Tem uma passagem muito importante, eu achei de suma importância, está expondo ao amigo, à amiga, este fato que ocorreu nos momentos apostólicos. Exatamente, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, Paulo falando, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Que ponto, que colocações esplêndidas. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça,
à presença dos magistrados. Isso me chamou muita atenção nesse momento, esse acontecimento. Então, o amigo, a amiga, observa-se bem, Paulo e Silas da região da Macedônia, e ali eles tinham um trabalho a fazer. Na primeira cidade ali, cidade de Filipos, que é a primeira cidade de chegada, de aproximação da região da Macedônia, Paulo havia tido uma visão quando de madrugada ele recebia um varão que dizia, sem dúvida, o resplendor angelical, e dizia a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Um varão clamando a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo imediatamente já percebeu que era o momento dele seguir as orientações do Espírito Santo. Tinha para ele que aquela visão era um chamado para ele passar, atravessar para a região de Macedônia e levar a palavra de Deus. Paulo, não vou entrar na questão, ou que seja na exposição da vida, do comportamento do apóstolo São Paulo após a sua conversão, até antes, que nós temos, ou dessa parte, temos algo da vida de Paulo, mas não vamos entrar nesses detalhes, vamos deixar para outro momento. Mas o que me chama muito a atenção, ouvinte, exatamente aí, o espírito de adivinhação. Mas que espírito é esse? Muitos dizem, mas tem espíritos bons. Espíritos bons? Só sabemos por certo que tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós tenhamos o relacionamento com o Pai através dele, que ele nos intercede por nós, o Espírito Santo. A Bíblia diz, até com gemido inexprimível, nos leva ao Pai as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos clamores, está pronto para nos ajudar, está pronto para nos auxiliar em todos os momentos. Então nós deparamos aqui com uma situação. Paulo e Silas fazendo aquele trajeto de caminho para a oração, porque os apóstolos eles tinham isso com eles. Eles aprenderam com Jesus. Jesus foi o exemplo da oração. Já tem um vídeo que já trata da oração, que você pode também acessar a esse vídeo. Não é o tópico central dessa nossa palestra, mas essa palestra que me prende nesse momento é o espírito de adivinhação. Então Paulo e Silas fazendo aquele trajeto contínuo durante aqueles dias que eles estiveram na cidade, eles saíam fora das portas da cidade para poder orar a Deus. Na beira de um rio, achavam-se um lugar conveniente para estar falando com Deus, tirando seus momentos de orações. Que exemplo que nos dá hoje para os nossos dias atuais, tirar aquele momento para a oração. Porque, se tratando da oração, do mundo espiritual, as coisas espirituais só fazem preparado espiritualmente. Se o obreiro, o líder, não estiver preparado espiritualmente, não tente fazer as coisas espirituais, porque não vai ser bem feita, não vai ser uma obra completa. Jesus deu exemplo disso, os apóstolos da mesma maneira, como nós observamos aqui, o apóstolo São Paulo e Silas, os dois companheiros de trabalho, eles iam ao caminho da oração. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, diversos dias que eles estavam ali, eles faziam aquele percurso para estar orando depois da saída dos portais da cidade. Muito bem,
E no trajeto deles para a oração, aparecia uma jovem. E essa jovem dizia: olha, esses homens que nos anunciam o Evangelho, anunciam Jesus Cristo, eles são servos do Deus Altíssimo. Um dia, outro dia, a mesma palavra, a mesma colocação. Esses homens que vos anunciam, eles são servos do Deus Altíssimo. E aquilo ali foi importunando Paulo, né? Paulo foi chamando a atenção de Paulo aquilo. Porque primeiro, a moça não os conhecia. Eles não a conheciam. Tão impressionante isso. São os espíritos de adivinhação. Então, os espíritos de adivinhação, eles adivinham a vida das pessoas. Eles não adivinham o futuro, porque o futuro só cabe a Deus. O amanhã só cabe a Deus. Mas o presente e o passado, eles sabem de tudo. É importante você, amigo, amiga, saber disso. Você vai no centro espiritualista, ou conversar com um espiritualista, esse espiritualista, ele vai contar a tua vida toda. Ele vai contar a vida de seus pais, vai contar a vida dos seus avós, vai contar a vida dos seus bisavós, dos seus tataravós. Eles vão contar. Por que que aquele medium, como é chamado o pai de santo, a mãe de santo, aquele espiritualista, vai contar a vida da pessoa? Porque tal espiritualista está no nível elevado de incorporar aquele espírito de adivinhação, que é aquele espírito de adivinhação, ele vai adivinhar tudo da sua vida. E a pessoa que não conhece a palavra de Deus, é uma pessoa leiga na palavra de Deus, ela vai ficar impressionada. Ela vai falar: olha, de fato, Deus falou para ele, Deus falou para ela, mas não é Deus. São deuses e deuses que são venerados e adorados com letra, com D minúsculo. São espíritos enganadores. São espíritos de demônios que estão aí aos milhões e milhões e milhões, enganando a humanidade. A humanidade, infelizmente, ainda por falta de informação, porque a Bíblia diz que as pessoas erram por não conhecer a palavra e o poder de Deus. Portanto, Paulo e Silas, ali naquele trajeto da oração, aparece essa moça adivinhando, falando quem eram eles. De certo momento, Paulo voltou-se para aquela jovem e repreendeu o espírito que estava nela. Então o espírito estava incorporado nela, mas reverendo, o espírito fica dentro da pessoa, fica no espírito da pessoa. Porque muitos matam, muitos se dão aos roubos, muitos se dão aos vícios, muitos se prendem, se largam, deixa a família, deixa pai, deixa mãe, deixa uma esposa, ou deixa marido, deixa tudo, largam-se e saem pelo mundo. São espíritos que levam as pessoas a essas tormentas. Porque pessoas não conseguem dormir à noite, vendo vulto, ouvindo vozes e tal. Eu tenho uma percepção que tem algo perto de mim, tem algo entrando no meu quarto, tem algo olhando para mim quando estou dentro do quarto. São espíritos de demônios. Então esse espírito de adivinhação. Então quando Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava incorporado naquela jovem, o espírito saiu, porque tem que sair mesmo. Quando nós estamos, isso se torna necessariamente, estamos preparados todos os momentos, diurnamente, para expulsar os demônios. Não camuflar, fazer eles camuflar como muitos fazem aí, se dando que saiu, mas depois, daqui minutos, estão de volta. Então nós sabemos que Jesus nos deu ordem de expulsar os demônios.
expulsar os demônios. E os demônios têm o seu escalonado, têm os seus principados, têm as suas castas. Castas são legiões, são grupos, ou seja, grupos de demônios, qualidades de demônios, que podem ser legiões, podem ser grandes quantidades que atormentam a pessoa, que até levar a pessoa ao suicídio, levar a pessoa à morte, levar a pessoa à desgraça, à ruína, à destruição. Mas Paulo voltou-se para aquela moça, repreendeu aquele espírito que estava incorporado naquela moça, e era um espírito de adivinhação, que aquela moça, ela dava muito lucro para os seus senhores. Está registrado aqui. Está registrado que dava muito lucro para os seus senhores. Por quê? Porque as pessoas pagavam as consultas para ter as suas vidas descobertas, para os demônios falar alguma coisa a respeito da vida, de alguma coisa que aquela pessoa queria saber, então pagava caro para as consultas. É o que ocorre muito. Hoje no Brasil está infestado disso, no mundo todo. Está infestado de pessoas espiritualistas que trabalham com demônios, trabalham com principados, trabalham com potestades de demônios para poder estar ganhando muito dinheiro à custa do sofrimento das pessoas, infelizmente. E as pessoas vão lá, as suas vidas são adivinhadas, conta tudo da sua vida, dos seus ancestrais, e ali a pessoa fala, é Deus, e continua buscando isso, frequentando, continuam em busca, pagando caríssimos, infelizmente, porque está aqui. Isso vem de longe, vem do passado esse acontecimento. Isso vem do Egito, dos egípcios. Isso continuou da Grécia. Nós vimos aqui na região da Grécia acontecendo esses fatores. Região de Macedônia, Filipos. Eu visitei Atenas, na Grécia, estive por aquela região. Então Paulo repreendeu o espírito saiu, aquele espírito de adivinhação saiu da moça, e a moça ficou sã, ficou livre daquela potestade de demônios, só que parou de adivinhar. Eu já deparei-me com muitas situações de pessoas espiritualistas, até contrastando com o trabalho evangélicos que nós realizávamos, as campanhas de libertação, campanhas de curas que o Espírito Santo tanto fez no nosso meio, entre nós. E quantas legiões de demônios que nós deparamos, demônios que faziam a pessoa se transformar num sapo na hora da oração, praticamente num sapo. Legiões de demônios, mas Jesus libertava todos, glória a Deus. Todos eram repreendidos e a pessoa ficava ali na presença de Deus, se humilhando diante de Deus e abrindo o coração para Jesus. Meu amigo, há muito engano. Aquela moça parou de adivinhar, parou de dar lucro para os seus senhores. Conclusão, mandaram prender Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, lá na prisão, mesmo eles sendo cidadão romano, e eles não sabiam disso, mas chicotearam Paulo, chicotearam Silas, mas na prisão eles não abaixaram a cabeça, continuaram orando, continuaram cantando, louvando a Deus, e perto da meia-noite o anjo foi lá, abriu todas as portas, os troncos onde eles estavam ali presos. O carcereiro levantou-se assustado, preocupado com o que havia acontecido, tentou se suicidar, porque ali o seu emprego estava a perigo, mas Paulo falou, todos nós estamos aqui, nenhum preso saiu, e o carcereiro ficou atônito, diz, o que precisa para que eu seja salvo? Porque ele viu o poder de Deus ali, manifeste naquele momento, e Paulo diz, confia no Senhor, entrega ao Senhor, entrega a sua vida, confia no Senhor, será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo, seja salvo tu e toda a sua casa. E dali a primeira igreja
que foi aberta ali na região, começou na casa do carcereiro da cidade de Filipos. Eu oro com você. Senhor meu Deus, te dou graças por este momento que nos concedes a oportunidade de estar diante da tua presença nesta hora, meu Deus. Eu peço a tua bênção sobre este homem, a mulher, a moça, o rapaz, a criança, o adolescente, aquele que está oprimido por o espírito da enfermidade, que esteja alojado no pé, no estômago, no esôfago, nos ossos, nos tendões, no tornozelo, no pescoço, na cabeça, onde estiver esse espírito de enfermidade, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Ouvintes, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, assim queira o Senhor nosso Deus. Você tem a oportunidade de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, porque cada momento nós temos um vídeo para a sua meditação. Que o Senhor te abençoe e até mais. Reverendo Moisés Olegário de Brito.